Olá pessoal, vamos aí para mais uma unidade. Nessa unidade nós vamos tratar do estudo da reta, né? E aí, para a gente começar esse estudo, né? Hoje a gente está aqui gravando com os acadêmicos do curso de Ciência da Computação, segundo semestre, que fazem a disciplina também, né? Então pessoal, o seguinte, para a gente iniciar o estudo da reta, o que a gente tem que prestar atenção? Nós temos aí um vetor aqui, né? Cuja coordenada desse vetor é A, B e C, tá aí a coordenada dele. E nós temos um ponto aqui, né? Então nós temos um ponto e um vetor na parada. Esse ponto eu vou dar um nome para esse ponto, chamar esse ponto aí de ponto A. E as coordenadas desse ponto é x1, y1, z1. Tá aí. O estudo da reta, a gente estuda a reta e a gente parte do pressuposto que uma reta, primeiro, ela não tem definição porque é um conceito primitivo, mas a ideia imaginária, a ideia intuitiva é que ela seja um segmento linear que vem do infinito e vai para o infinito negativo. E ela é feita pela junção dos seus infinitos pontos que descrevem a trajetória dessa reta. Então, o que a matemática faz? Levando em consideração que a reta tem infinitos pontos, é difícil a gente estudar ou se dar bem com coisas infinitas, né? Então, a matemática ela consegue dar formas, dar ferramentas para a gente poder trabalhar com essas questões de infinitudes. Quando nós estudamos a reta, a primeira coisa é obter o elemento que torna possível a gente estudar um elemento que tem infinitos pontos. E esse elemento é as equações dessa reta. Como que a gente tem condição de descrever uma equação de uma reta? Primeiro, para mim escrever uma equação de uma reta, eu preciso necessariamente ter um ponto pertencente a essa reta e ter um vetor de tal forma que esse vetor ele tenha a mesma direção da reta. Então só existe uma reta que passa por esse ponto e é paralela ao vetor, né? Só existe essa reta aqui, ela é única, ela passa por esse ponto e é paralela ao vetor. Esse ponto onde a reta passa, a gente costuma falar, é um ponto contido na reta. O vetor que é paralelo à reta é o vetor que tem a mesma direção da reta, então eu chamo ele a partir de então vetor diretor da reta. Para me escrever uma equação de uma reta, eu preciso saber um ponto contido nessa reta e preciso também saber quem é o vetor diretor da reta. Então nós estamos aqui com o vetor diretor e estamos aqui com um ponto contido na reta. O fato é que não existe só uma equação. E a primeira equação que nós temos, ela sai do seguinte pressuposto. Olha só. Digamos que eu tenha um ponto genérico, um ponto que corre aqui na reta. Vou colocar ele aqui. Esse ponto é um ponto P e a coordenada dele é genérica, x, y, z. A pergunta que eu faço para vocês, para a gente começar a sistematizar as equações dessa reta, se o ponto P também é contido na reta, também é um ponto pertencente à reta, nós temos aqui um vetor. Vetor, esse aqui é o ponto A, né? Vetor AP. Qual a posição relativa do vetor AP e do vetor V? Pois é, se vocês observarem, se os dois pontos estão sobre a reta e esse vetor é paralelo à reta, o vetor AP vai ser paralelo ao vetor V, porque a reta é paralela a esse vetor. Então a gente parte desse pressuposto. Olha, né? O vetor AP é paralelo ao vetor V. Bom, a gente viu anteriormente que quando vetores são paralelos, isso implica que eles sejam múltiplos. Logo, esse vetor AP, ele vai ser um T, né? Vezes o vetor V com T é um número pertencente ao conjunto dos reais, né? Tá aí, belezinha. Tranquilos. Só que quem é o vetor AP?
Quando a gente trabalha com vetores, e aqui no caso a gente está trabalhando com vetores determinados por pontos, a gente faz a decomposição. Então o vetor AP é P menos A, fazendo a decomposição, que é igual a PV. O P, que é um ponto desconhecido, isolando ele, eu fico com P, que é igual a mais TV. Então, isso aqui é a base que vai surgir a nossa primeira equação de reta. Nós chamamos essa equação de equação vetorial da reta, é a nossa primeira equação. Equação vetorial da reta. O que é uma equação de uma reta? É um termo matemático que descreve todos os infinitos pontos. Ele é capaz de tratar a reta em sua infinitude de pontos. Então, ó, quem que é o ponto P, que é igual a mais TV? Quem que é o ponto P? O ponto P é um ponto desconhecido. X, Y, Z. E o A? O ponto A é um ponto conhecido. É o ponto que originou aqui para a gente falar. Ó, existe uma única reta que passa pelo ponto A e é paralela ao vetor V. Então é um ponto conhecido. Olha, X1, Y1, Z1. Mais T, e esse T? T é um número real, qualquer. T vezes V, e V? V é o vetor diretor da reta. A, B e C. Essa equação aqui é a equação que nós conhecemos como equação simétrica da reta. Quer dizer, a gente vai ter ela aqui, é o único lugar que vai ficar x, y, z. Isso aqui vão ficar números e aqui vão ficar números. Esse T é um número pertencente aos reais. Cada vez que o T assume um número, essa equação consegue gerar um ponto diferente da reta. Como o T é reais, reais é infinitos. Se você atribuir os infinitos reais aqui, você vai conseguir os infinitos pontos da reta aqui. Como exemplo, para desmistificar, olha só, exemplo. Determine a equação vetorial da reta que passa por A, 1, menos 1, 2 e B, 1, 1 e 0. Um exemplo, e aí eu volto a questionar. Para vocês determinarem a equação de uma reta, necessariamente vocês precisam de um ponto, o A aqui no caso, conhecer, saber quem é esse A, e de um vetor que tem a mesma direção da reta. Nesse caso eu tenho 2 pontos. Mas se eu tenho 2 pontos, eu consigo um vetor. Então, o meu vetor diretor eu vou chamar de AB. E o ponto eu posso escolher, ou B ou A, tanto faz. Eu vou pegar o ponto A. Menos 1 e 2. AB é justamente B menos A. 1 menos 1, vou colocar 2 aqui. Tá? 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 2. 0 menos 2, menos 2. Tá aí. Então aqui, ó, eu já sei, eu quero determinar a reta que passa por esse ponto e seja paralela a esse vetor. Ou seja, esse é o diretor e esse é o ponto conhecido. Simples assim. Geralmente o primeiro passo que nós fazemos é determinar as equações da reta para depois estudar essas equações. Como a gente faz isso? Simples, só colocar ó, x, y, z, isso aqui representa o ponto P. Só colocar igual, só colocar o ponto que vai primeiro. Quem que é o ponto? A, menos 1 e 2. Mais, né, igual está aqui, ó, mais o t vezes o vetor. 1, 2, menos 2. Só isso, né? Com o t pertencente aos reais. Só isso. Mais alguma coisa? Não. Só isso eu já consigo determinar a equação. Que é a equação dessa reta? É isso aqui. Tranquilos? Fechou.